Segundo Reis, capítulo 6. Eliseu dirigia um grupo de profetas. Um dia eles lhe pediram: "O lugar onde moramos com você é muito pequeno. Dê licença para irmos até o Rio Jordão, a fim de cortar algumas árvores. Com elas construiremos uma casa para a gente morar." "Podem ir", respondeu Eliseu. Um dos profetas insistiu que Eliseu fosse com eles. Eliseu aceitou e eles saíram juntos. Quando chegaram ao Jordão, começaram a trabalhar. Um deles estava cortando uma árvore, quando de repente o ferro do machado escapou do cabo e caiu na água. "O que vou fazer, Senhor?", gritou ele para Eliseu. "O machado era emprestado." "Onde foi que ele caiu?", perguntou Eliseu. O homem mostrou o lugar. Então Eliseu cortou um pedaço de pau, jogou na água e fez o machado boiar. "Pegue-o", mandou ele. E o homem esticou o braço e o pegou. O rei da Síria estava em guerra contra Israel. Ele pediu conselho aos seus oficiais e escolheu um lugar para armar o seu acampamento. Mas o profeta Eliseu mandou um recado ao rei de Israel, avisando-lhe que não fosse para perto daquele lugar, pois os sírios estavam ali esperando escondidos para atacá-lo. Então o rei de Israel avisou os homens que moravam naquele lugar e eles ficaram alerta. Isso aconteceu várias vezes. O rei da Síria ficou muito aborrecido. Então chamou os seus oficiais e lhes perguntou: "Qual de vocês está do lado do rei de Israel?" Um deles respondeu: "Nenhum de nós, ó rei." O profeta Eliseu é quem conta ao rei de Israel tudo o que o Senhor fala, até mesmo dentro do seu próprio quarto. Então o rei ordenou: "Descubram onde ele está, que eu o prenderei." Contaram-lhe que Eliseu estava em Dotã, e ele mandou para lá uma grande tropa de soldados com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite à cidade e a cercaram. No dia seguinte cedinho, o empregado de Eliseu levantou-se e saiu de casa. Aí viu as tropas sírias com os seus cavalos e carros de guerra cercando a cidade. Então entrou em casa e disse a Eliseu: "Senhor, nós estamos perdidos. O que vamos fazer?" Eliseu disse: "Não tenha medo, pois aqueles que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles." Então orou assim: "Ó Senhor Deus, abre os olhos do meu empregado e deixa que ele veja." Deus respondeu à oração dele. Aí o empregado de Eliseu olhou para cima e viu que ao redor de Eliseu o morro estava coberto de cavalos e carros de fogo. Quando os sírios atacaram, Eliseu orou assim: "Ó Senhor Deus, faze com que esses homens fiquem cegos." Deus respondeu à oração de Eliseu e fez com que os sírios ficassem cegos. Então Eliseu foi falar com eles e disse: "Vocês estão no caminho errado. Esta cidade não é a que estão procurando. Venham comigo, que eu vou levar vocês até o homem que estão procurando." E os guiou até a cidade de Samaria. Logo que eles entraram na cidade, Eliseu orou assim: "Ó Senhor Deus, abre os olhos deles e deixa que eles vejam." Então Deus fez com que os sírios enxergassem de novo, e eles viram que estavam dentro da cidade de Samaria. Quando o rei de Israel viu os sírios, perguntou a Eliseu: "Devo matá-los, Senhor?" "Não, de jeito nenhum", respondeu ele. "Por acaso o Senhor mata os soldados que são feitos prisioneiros na guerra? Dê de comer e de beber a estes aqui e deixe que voltem para o rei deles."
Então o rei de Israel mandou fazer uma grande festa para aqueles sírios e, depois que comeram e beberam, ele os mandou de volta para o rei da Síria. Daí em diante, os sírios pararam de atacar a terra de Israel. Algum tempo depois, o rei Ben-Hadad da Síria levou todo o seu exército para lutar contra Israel e cercou a cidade de Samaria. Por causa disso, a falta de alimentos naquela cidade foi tão grande que uma cabeça de jumento custava 80 barras de prata e 200 gramas de esterco de pomba custavam 5 barras de prata. Certo dia, o rei de Israel estava passando por cima da muralha da cidade quando uma mulher gritou para ele: "Ó rei, meu senhor, me ajude." Ele respondeu: "Seu senhor Deus não ajudar você, como é que eu posso ajudá-la? Você pensa que eu tenho trigo ou vinho? Mas diga qual é o seu problema." Ela respondeu: "Outro dia esta mulher me disse: 'Vamos comer o seu filho hoje e amanhã comeremos o meu.' Então nós cozinhamos o meu filho e o comemos. No dia seguinte eu disse que era a vez de comermos o filho dela, mas ela o escondeu." Ao ouvir isso, o rei rasgou as suas roupas em sinal de desgosto, e as pessoas que estavam perto da muralha viram que por baixo das suas roupas ele estava vestido uma roupa de pano grosseiro. E o rei gritou: "Que Deus me mate se, antes que o dia acabe, eu não mandar cortar a cabeça de Eliseu, filho de Safate." E mandou que um mensageiro fosse buscá-lo. Enquanto isso, Eliseu estava em casa com alguns líderes do povo que haviam ido visitá-lo. Antes que os mensageiros do rei chegassem, Eliseu disse aos líderes: "Aquele assassino está mandando alguém para me matar. Por isso, quando ele chegar, fechem a porta e não deixem que entre. O próprio rei virá logo depois dele." Eliseu ainda estava falando com eles quando o rei chegou e disse: "Foi o Senhor Deus quem fez cair toda essa desgraça sobre nós. Por que iria eu ficar mais tempo esperando que ele fizesse alguma coisa?"